procura esperando por Jesus. Então teve aquele momento, o período que Jesus olhou. Nessa palavra aqui, Jesus não olhou. Jesus respondeu: meu irmão, a minha mãe é aquele que ouve a palavra de Deus e escuta. O que é que você está fazendo hoje aqui? Ouvindo e escutando a palavra de Deus. Então que Deus fala, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Será que você está na casa de Deus? Que nós somos uma família. O que você prometeu a Deus lá diante, bem distante, louvado seja o nome do Senhor, que você estaria com Deus ali, porque Jesus estava ensinando. Na outra palavra, Deus fala, louvado seja 14, que ele estava ali sentado, reunido, e veio e perguntou: tua mãe e teu irmão estão ali? Mas Jesus, na outra palavra, Jesus diz assim, Jesus olha para um lado e para outro e diz assim: o meu irmão, a minha mãe é aquele que está aqui. Sabe quem é o que Deus está falando esta noite? Glória a Deus! O irmão dele e a mãe dele, louvado seja, é aquele que ouve a palavra, aquele que não escuta a palavra de Deus, aquele que não leva a mensagem de Deus, aquele que não tem conhecimento da palavra de Deus. Ele não é seu irmão. Porque ele não é seu irmão? Porque ele não está ouvindo, ele não está meditando, ele não está tendo um encontro, louvado seja, um encontro verdadeiro com Deus. Ele está bem longe, louvado seja, do barco. Qual barco? Aqui é um barco que você está sentado, louvado seja, ouvindo a palavra de Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz que ele vê pelo ouvir. Se você tem ouvido, que ouça o que a igreja diz. Porque você tem que escutar. Como que você pode ser um filho de Deus? Você chegar e dizer assim: Pai do Senhor, irmão. Se ele não tem conhecimento da palavra, para ele ser seu irmão verdadeiro, ele tem que ter um conhecimento, principalmente da palavra de Deus. Ter conhecimento, louvado seja, é a escritura. Qual é a escritura? É palavra, é buscar Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É se dar para Deus. Louvado seja, é se entregar da sua vida inteiramente, esquecer o que já passou e se lembrar agora. Você tem que esquecer tudo que passou na sua vida. Agora se faz tudo novo. Porque você veio para escutar. Você veio para ouvir os mandamentos da família, como tem na palavra também a família de Jesus. Nós somos a família, irmã, de Jesus. Por que nós somos a família de Jesus? Porque nós servimos a Deus. Nós deixamos o mundo que nós vivemos, mas nós não temos que fazer parte do mundo que nós vivemos. Se nós beber, não bebe mais. Se a gente se prostituiu, não se prostitui mais. Se fumou droga, não fuma mais. Se dançou no mundo, não dança mais. Se fazer coisa errada, não faz mais. Tem que fazer tudo diferente. Por isso que no momento diz assim: como pode dizer assim? Maria, aleluia, Maria, louvado seja, porque Jesus, quando ele andou na terra, ele era carne, como eu e você. Ele era o que? Homem. Ele tinha família. Jesus, ele tinha, literalmente Jesus tinha família, aleluia. Mas quando Jesus saiu daqui, Jesus já foi em espírito, porque Jesus aqui na terra, ele já foi carne, porque Maria, infelizmente, ela não teve Jesus como eu e você teve. Foi gerado, louvado seja, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi gerado como eu e você foi gerado, os nossos filhos. Porque para nós gerar, nós que teve que ter um esposo. Para nós gerar um filho, nós que teve que ter um filho. Mas Maria, não. Jesus foi gerado pelo Pai, o Filho, o quê?
Espírito Santo. O Espírito Santo. Foi conduzido pelo Espírito Santo. Olha que ela teve um sonho. José teve um sonho. Um homem que vivia com ela. Primeiro teve que ter esse sonho. Jesus foi até ele, dizendo que ia ter um filho, ia ser gerado Jesus. Ela ficou angustiada, como pode? A José pode até achar, louvado seja, que eu tive um caso com um homem. Aleluia, como pode? Eu gerar um filho. Aleluia, que eu não tive caso. Jesus disse: Maria, se acalma. Porque José, ele teve um sonho, porque eu fui até ele, para que você fosse gerado o meu filho. Então, irmão, o que Deus fala essa noite comigo e você, que Deus sentou para nos ensinar. Por isso que Jesus deixou os sacerdotes aqui na terra. Sacerdote e o sacerdote. Você pergunta assim: pastora, tem pastor? Nas ovelhas tudo. E ele que foi tomou conta das ovelhas, meu ex-pastor. E Deus usou as mulheres que está sendo sábia, prudente, está sendo guerreira. E Deus teve esse chamado. Disse: Senhor, como pode? Como pode uma mulher tomar conta de ovelha? Ei, você pode. Porque quem te capacitou, quem te chamou, foi Jesus. Glória a Deus. Quando tu tem um dom de louvar, tu tem um dom de pregar, tu tem um dom maravilhoso, porque esse dom que te deu foi tu. Eu queria, como eu queria ser levita. E Deus sabe disso, que eu chorava como ele dizia: não, você vai levar a minha palavra, você vai ser meu sacerdote. Eu dizia: Senhor, não, eu quero louvar, eu quero ser levita da tua casa, eu tenho louvor. Jesus, eu tenho um dom de louvar, eu tenho uma voz para louvar. Jesus disse: tu vai levar a minha palavra. Aleluia. Eu disse: Senhor, glória a Deus, quem é sou eu para tomar contigo? Quem é sou eu para dizer que não? Eu vou fazer a tua vontade. Mas Deus manda te dizer esta hora: se Ele te deu o dom de louvar, se Ele te deu o dom de pregar, se Ele te deu te dizer que tudo cura, que Jesus liberta, se Ele te deu este dom, recebe em nome de Jesus. Porque quando Ele dá, Ele garante. Glória a Deus. Jesus é filho do homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Como Maria estava junto com Jesus, ela não faz parte de Jesus. No meio do catolismo ela faz. Mas querendo ou não, quando ele fala assim, quando tem em Atos, lá que fala sobre o vinho, né, Atos João, capítulo 2, ainda acabou meu vinho. Ele diz assim, olha a palavra que ele diz: mulher, ainda chegou minha hora. Você acha que ele falou mulher, foi desfazendo de Maria? Não. Foi elogiando ela, foi exaltando o nome dela. Não foi debatendo, dizendo que ela não era nada. Como Jesus fala: minha mãe e meu irmão é aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque Jesus está falando, louvado seja o nome do Senhor. Ela não faz parte do mesmo Espírito, ela não faz parte da mesma comunhão que o Pai Celestial faz. Glória a Deus. Então a palavra de Deus fala: louvado seja o nome do Senhor. A minha mãe e meu irmão é aquele que faz a vontade do meu Pai. Ouve a minha palavra. Glória a Deus. Ó como Deus diz, fala aqui, ó. E ele escuta. Bem-aventurado aquele que
que ouve a palavra de Deus e aquele que escuta. Deus diz que você é bem-aventurado. Porque você é bem-aventurado? Porque você está sentada para ouvir a palavra. Não é da pastora, é sendo usada pelo Espírito Santo. Quando nós estávamos aqui, você estava louvando e eu estava sentindo a presença de Deus. Louvado seja, o homem pode até, aleluia, te pradejar. O homem pode até dizer assim, é ela, o que ela está fazendo ali? Ela não pode. Deus diz assim, Satanás, eu te ordeno, porque quando eu mando, até tudo que se calar.